Olá, estamos começando mais um CRA-RJ Entrevista e hoje falando sobre o setor de RH e a sua atuação dentro das organizações. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo a coordenadora do curso de Tecnólogo em RH do IBMR, professora Sueli Mota, e também o vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, administrador Miguel Marum. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Obrigada. Para começar a nossa conversa, eu quero falar sobre o setor de recursos humanos e as tecnologias. Qual é o papel das mídias sociais hoje dentro do RH? Bom, o setor de recursos humanos ele utiliza muito as mídias sociais para recrutamento e seleção, né? Então, a parte de contratação já é conhecida até dos candidatos como uma porta de entrada para que os candidatos conheçam a empresa, e também é uma forma que as empresas buscam conhecer um pouco o perfil do candidato, como é que ele se apresenta nas mídias sociais, né? Acaba sendo também uma forma de marketing pessoal. Então, quando as pessoas, como elas se mostram nas redes sociais, nas mídias, como é que elas se apresentam, o que é que elas fazem, o que é que elas curtem, o que elas compartilham, o tipo de grupo, o tipo de coisas que elas utilizam ali, né? E dentro da empresa acaba também sendo possível você utilizar as mídias sociais como ferramenta de qualificação e de aperfeiçoamento, né? Para que você utilize para que as pessoas façam, inclusive, aprendizagem colaborativa, para que você possa trabalhar a integração entre os funcionários. Então, assim, muitas ferramentas interessantes, muitas possibilidades para a área de recursos humanos através das mídias sociais. E hoje, qual o perfil desejado por um profissional de RH? Todo profissional de RH, ele precisa, acima de tudo, entender do negócio, né? Então, isso é um desafio, acaba sendo um desafio muito grande ao longo da carreira desse profissional, porque a cada empresa nova, ele tem que ter um conhecimento novo. Porque se ele está numa indústria, ele tem que conhecer sobre aquilo, se ele muda para um comércio, ele tem que conhecer sobre aquilo, se ele muda para uma empresa de serviços, que tipo de serviço? Vai ser serviço em educação? Em que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer, ele tem que ter uma visão do negócio. Ele tem que conhecer o que a gente fala muito em sala de aula como professor, né? A gente fala muito visão estratégica. Mas o que é isso? RH estratégico, é até uma palavra bonita, eu falo para os alunos, nossa, é tão bonito a gente falar RH estratégico, né, Miguel? Mas o que é o RH estratégico? É o quê? É uma visão de longo prazo. E o profissional de RH, ele não vai ter uma visão estratégica se a empresa não deixar. Sim. Se a empresa não permitir que o RH participe dessa estratégia, que o RH tenha conhecimento de qual é a visão de longo prazo, do que a empresa planeja para os próximos 3, 4, 5 anos, se a empresa não permitir, ele não vai saber. Então, se o RH não participar disso, ele não tem como planejar contratação para isso, qualificação para esse tempo, né? Mas é um profissional que precisa se qualificar para isso, mas para isso ele precisa que a empresa permita esse tipo de participação. É alguém que precisa também estar muito antenado com a tecnologia, com as mídias, como já foi falado aqui. Sim. Né? Mas é alguém que tem que ter uma sensibilidade muito grande da necessidade do seu cliente, né? Ele tem que entender o funcionário como o seu cliente. É um cliente interno, mas é o cliente dele, né? Então, esse funcionário, ele tem necessidades e essas necessidades precisam ser conhecidas para que elas, sendo atendidas, ele possa produzir mais e melhor para essa empresa. E esse poderia ser um dos desafios que o setor enfrenta na gestão de pessoas? Sim, com certeza. Existe uma tendência hoje, né, que já nem é muito nova, mas cada vez mais as empresas têm buscado atender, e quanto mais a gente fica sabendo de empresas, que as empresas praticam isso, mais outras empresas tentam fazer isso, porque é sinal que está dando certo, né? Que é você trabalhar a individualidade dos funcionários, né? Então, você dá espaço para que ele possa trabalhar essa individualidade no espaço de trabalho dele,
né, para que ele possa, de repente, praticar home office, para que ele possa ter um horário flexível, né? Então, essa necessidade que eu só vou saber, eu como profissional de RH, só vou saber se eu perguntar, né? Se eu não pesquisar, se eu não perguntar para o meu funcionário, eu não vou saber o que ele quer, o que ele deseja como profissional. Eu tenho que saber. Então, assim, como essa é uma tendência de necessidade dos funcionários, acaba sendo uma tendência do RH dentro das organizações, né? E, assim, é uma coisa muito interessante porque isso aumenta a produtividade, porque as pessoas acabam se sentindo melhor no seu ambiente de trabalho, porque esse espaço do meu trabalho começa a ter a minha cara, né? Começa a ter o meu jeito, a minha vibe, então esse lugar é mais legal para eu trabalhar, é mais interessante, então aqui eu me sinto melhor, eu me sinto em casa. E gerando lucro, digamos assim, para ambos os lados. Sim. Tanto para o profissional como para a organização. Sim, todos estando felizes, o trabalho rende e dá bons resultados. Essa exatamente é a ideia, né? Até porque, e falando até um pouquinho desses desafios, né? Um dos desafios do RH hoje, dentro das empresas, da área de gestão de pessoas, é porque está chegando já no mercado de trabalho a geração Z, né? Então a gente falava tanto da geração Y, agora está chegando a geração Z, que é um desafio maior ainda que a geração Y, né? Que são os nativos digitais. Então, essa geração é uma geração que muitas vezes tem mais dificuldade de aceitar as ordens, né? Questiona mais ainda que a geração Y, né? Então você tem ainda o conflito de gerações e você tem essa necessidade de atender ao que essa geração busca. E essa individualidade, esse espaço para chamar de meu é uma das coisas que essa geração pede, né? E por falar nessa geração que a senhora tocou, quais seriam o que os jovens que sem experiência podem fazer para se destacar no mercado, para um primeiro emprego, nos processos seletivos? O que eles precisam ter e fazer em uma entrevista, por exemplo? Isso é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, eu sempre digo para os meus alunos duas coisas assim, muito básicas, né, que parecem óbvias, mas que no resultado dos processos seletivos a gente infelizmente ainda não vê. Primeiro, ler muito sobre tudo, né? Porque a gente tem, quando lê, a gente já sabe que o brasileiro lê pouco, isso aí a gente está cansado de ver isso, mas mesmo as pessoas que leem acabam lendo sobre aquilo que interessa apenas, né? E isso para um processo seletivo acaba sendo pouco, porque no processo seletivo eu posso abordar um monte de assunto que se você não leu a respeito, sinto muito, você está fora, né? Então o importante é que você leia muito e sobre tudo, todo possível que você conseguir de informação. E o ler muito sobre tudo te leva a uma segunda coisa importantíssima em processo seletivo que acaba eliminando muita gente, que é o escrever bem, né? Que também parece óbvio, mas também, como eu acabei de falar, não se traduz na prática. Porque a gente, em processo seletivo, a gente vê ainda, infelizmente, algumas redações sofríveis, né? E essas redações sofríveis também acabam reprovando os candidatos. Você não precisa ter experiência profissional para fazer uma boa redação. Você precisa ter leitura, saber escrever e saber português. Então, você não precisa ter experiência profissional. Então, por isso que eu digo que essas duas coisas são básicas. Agora, uma outra coisa que ajuda também em processo seletivo, e para quem não tem experiência, que é a sua pergunta, é você ter experiências com o trabalho voluntário. Né? Existem várias instituições, ONGs, igrejas, clubes, associações religiosas de todo tipo que pedem voluntários, né? E você, às vezes, se engajando num trabalho voluntário, você já entra num processo seletivo alguns passos à frente de outras pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiência. Por que disso? Primeiro porque o trabalho voluntário ele demanda uma coisa chamada automotivação. Né? Então, quando você é voluntário, você tem uma dose de motivação interna muito grande. E segundo, porque a vivência, o dia a dia, a experiência com o trabalho voluntário vai te dar um monte de habilidades e competências que as empresas valorizam, do tipo trabalho em equipe, do tipo liderança, do tipo comprometimento. Olha, você tem que estar aqui 3 horas da manhã para distribuir cobertores para as pessoas que estão na rua. Cara, mas eu não quero acordar 3 horas da manhã. Então o problema é seu, você está fora
Você agora vai deixar de ser voluntário. Ah, não, eu quero continuar voluntário. Então, acorde 3 horas da manhã. Então, isso se chama disciplina, comprometimento. Então, são algumas coisas que quando o selecionador olha, ele já te vê diferente de um outro que também não tem experiência, mas, eu digo experiência no mercado de trabalho, né, profissional, mas você já ganha um destaque. E mostra porque a iniciativa dele também. Exatamente, porque você tem uma experiência de voluntariado e o outro não tem. Vivência no exterior, sempre que possível, é interessante também, até porque a vivência no exterior, além de você vivenciar culturas diferentes, você também tem a possibilidade de praticar o idioma, né? Hoje, quando eu comecei no mercado de trabalho, quando a gente começou no mercado de trabalho, né, ter inglês era um diferencial, hoje é o básico, né? É o mínimo que se pode esperar. Hoje o diferencial é você falar o inglês, né? É você saber efetivamente falar, é chegar um gringo e você, e aí, ó, desenrola aí com ele, você, caramba, eu fiz curso, mas, né, e aí, vai ou não vai? Então, assim, você praticar intensamente o idioma é uma possibilidade quando você tem vivência no exterior, então, sempre que possível, é uma dica também interessante. Miguel Marum, eu peguei uma transição que ainda se exigia bons antecedentes, né? Você tinha que ir na polícia para começar a trabalhar, datilografia, era classificatório, eliminatório, e essa mudança rápida nos anos 2000, com a entrada da internet, né, Orkut. E uma das coisas que eu queria complementar o candidato ele tem que pesquisar também a empresa que ele vai lá para ser entrevistado. Recentemente a gente teve essa situação aqui no próprio conselho, candidato a estágio, a maioria não conhecia nada do conselho. Então como é que você vai para um emprego para ser entrevistado e não faz um estudo da empresa que você vai lá? Tá lá, as informações estão ali para você. Sim. Né? Então acho que é importante também tudo que a Sueli falou, né? mas dá uma pesquisada, né, no mercado e conhece o que está sendo oferecido. As informações estão mais fáceis, mas às vezes as pessoas preferem concentrar o uso das redes sociais para vários assuntos que às vezes não são tão relevantes quanto as questões ligadas ao mercado de trabalho. Isso vai pesar ali na entrevista. E as pessoas normalmente elas buscam mais, por precisar de mais conhecimento sempre, às vezes elas buscam o ensino à distância, por facilitar, por diminuir preço, valores também, são mais baratos. Como as organizações veem hoje em dia esse estudo à distância? As pessoas irem procurar o ensino à distância, assim? Bom, para as organizações a educação à distância é excelente, né? Porque sai muito, o curso que a organização promove, ele é mais barato, né? Se for uma organização, você tem um investimento inicial, quando a empresa faz internamente, é até um investimento maior, mas quando ela faz externo, é um investimento bem menor. Quando é uma empresa de atuação nacional, é muito mais barato, porque você faz online, ao invés de mobilizar todo mundo para o Rio, ou todo mundo para São Paulo, todo mundo para a Bahia, ao invés de você mandar todos os teus gestores, você simplesmente dispara o curso para todo mundo, então você treina, você qualifica todo mundo no próprio local de trabalho deles, então sai muito mais barato. Você tem um cardápio de cursos que ficam disponíveis de maneira contínua, então, para a empresa é muito interessante. Então, assim, por isso até as faculdades hoje trabalham com a educação à distância, porque com isso elas qualificam também, ajudam a qualificar as pessoas, a treinar as pessoas, a fazer com que as pessoas tenham essa prática, né, de educação à distância, visto como uma coisa normal, uma coisa natural. Então, assim, muitos alunos a gente já indica fazer curso online, né? Aproveita, inclusive vale hora complementar para que o aluno... Mas é porque isso facilita a entrada dele no mercado de trabalho. Às vezes ele vai trabalhar numa empresa que tem curso online, ele já teve uma experiência dessa na faculdade, ele vai ter muito mais facilidade, né? Então, isso é muito interessante para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos. Obrigada, Sueli. Obrigada, Marum. Só para lembrar, nosso 10º ENCAD, Encontro dos Administradores, vai acontecer
5 e 6 de outubro. O site é cra-rj.adm.br/Encade 2016. Vocês darem uma olhada lá, vai ser um evento muito importante, muito interessante, com pessoas maravilhosas, para a gente discutir muitos assuntos ligados à administração. Obrigada e até a próxima.